Às 22h18, em meio ao mar de vozes que cantava cada verso do samba como se aquela noite jamais fosse terminar, Neguinho da Beija-Flor interrompeu o sorriso por um instante e pronunciou apenas uma frase que deixou o salão inteiro em silêncio. Há coisas que guardei por muitas décadas. Ele não explicou o motivo, não revelou nomes, não ofereceu respostas. Apenas deixou aquelas palavras suspensas no ar, enquanto milhares de pessoas ainda comemoravam sem imaginar o peso escondido atrás daquele olhar tão conhecido. Durante anos, o Brasil aprendeu a enxergar Neguinho como a voz que incendiava a Sapucaí, o intérprete capaz de transformar qualquer desfile em uma explosão de emoção, ritmo e orgulho. Seu nome passou a ser confundido com a própria história da Beija-Flor, tornando-se um dos maiores símbolos do carnaval brasileiro. Sempre elegante, sempre sorridente, sempre cercado por aplausos, ele parecia carregar uma energia inesgotável, como se a música fosse suficiente para afastar qualquer sombra. Era essa a imagem que o público conhecia. Um homem firme, carismático, pronto para levantar multidões com poucas palavras e um refrão marcante. Mas, segundo o próprio artista, existia outra realidade que permanecia escondida quando as luzes se apagavam e os tambores silenciavam. Enquanto muitos enxergavam apenas o brilho da avenida, ele enfrentava batalhas silenciosas que não apareciam diante das câmeras. Havia noites em que o eco dos aplausos desaparecia rapidamente, dando lugar ao peso das lembranças, das escolhas difíceis e de sentimentos que nunca encontraram espaço nos microfones. A fama trouxe reconhecimento, respeito e carinho de diferentes gerações, mas não impediu que feridas antigas continuassem abertas dentro dele. Em vez de dividir essas dores, preferiu seguir em frente, preservando a imagem do homem forte que tantos admiravam. Cada apresentação parecia renovar essa máscara de confiança, enquanto, por trás dela, perguntas antigas continuavam sem resposta. Aos 77 anos, porém, algo mudou. Talvez o tempo tenha mostrado que algumas verdades já não precisavam permanecer escondidas. Talvez o silêncio tenha se tornado mais pesado do que qualquer consequência. Pela primeira vez, Neguinho deixou transparecer que a história mais difícil de sua vida nunca aconteceu diante do público. O que ele estava prestes a revelar não dizia respeito aos desfiles, aos troféus ou aos momentos de glória. Dizia respeito às madrugadas em que nenhum fã estava por perto, aos pensamentos que voltavam quando a música acabava e às marcas invisíveis que acompanharam sua caminhada durante décadas. O que ele estava prestes a contar não era sobre o palco, mas sobre noites longas que ninguém jamais testemunhou. E foi exatamente nesse ponto que a atmosfera mudou por completo. O entusiasmo coletivo continuava do lado de fora, mas dentro dele existia um vazio que nem o samba conseguia esconder. Antes de abrir esse capítulo, respirou fundo, baixou os olhos e fez outra pausa. A cada novo carnaval, a expectativa parecia crescer ainda mais. O público aguardava sua entrada, as arquibancadas vibravam antes mesmo do primeiro verso, e milhões de brasileiros associavam sua voz aos momentos mais emocionantes da festa popular mais conhecida do país. Para quem observava de fora, aquela trajetória parecia construída apenas por vitórias. Mas a luz intensa dos refletores também projetava sombras que quase ninguém conseguia enxergar. Quanto maior se tornava o reconhecimento, maiores pareciam as responsabilidades que recaíam sobre seus ombros. Não bastava cantar bem, era preciso emocionar, representar uma escola inteira, corresponder às expectativas de uma comunidade apaixonada e manter viva uma tradição que atravessava gerações. Em cada apresentação, havia a sensação de que não existia espaço para falhas. Segundo as próprias declarações de Neguinho, essa pressão constante fazia parte da rotina muito antes de o público perceber. As viagens se sucediam quase sem interrupção. Um compromisso terminava e outro já começava em uma cidade diferente. Ensaios, entrevistas, gravações, eventos e apresentações preenchiam praticamente todos os dias do calendário. Em muitos momentos,
A agenda parecia decidir mais sobre sua vida do que ele próprio. Enquanto multidões comemoravam sua chegada, havia um preço invisível sendo pago em silêncio. Amigos ficavam distantes, momentos simples eram adiados e o descanso parecia sempre insuficiente. O artista continuava sorrindo diante das câmeras, mas quando a noite terminava, a realidade era outra. Depois que o último aplauso desaparecia, restava apenas o corredor silencioso do hotel. A porta se fechava devagar. O figurino era deixado sobre uma cadeira. O telefone parava de tocar. A música, que minutos antes dominava o ambiente, dava lugar a um silêncio difícil de explicar. Naquele quarto, não existiam holofotes, bandeiras ou milhares de vozes cantando em coro. Existia apenas um homem sentado diante da própria companhia, tentando compreender por que uma vida cercada por tanta admiração também podia ser atravessada por momentos de profundo vazio. Segundo as próprias palavras do cantor em diferentes entrevistas, houve períodos em que precisou refletir sobre o peso emocional acumulado ao longo dos anos e sobre como a fama nem sempre protege alguém da solidão. Foi justamente nessas horas, longe dos desfiles e distante da euforia coletiva, que surgiram perguntas que nunca encontravam resposta imediata. Afinal, o que faz alguém capaz de transmitir tanta alegria para milhões de pessoas sentir que, em certos momentos, perdeu o caminho dentro de si mesmo? Aos 77 anos, Neguinho da Beija-Flor decidiu que já não fazia sentido continuar escondendo tudo aquilo que carregava em silêncio. Não houve um grande anúncio preparado com antecedência, nem uma tentativa de transformar suas palavras em espetáculo. Pelo contrário, segundo suas próprias declarações ao longo dos anos, chegou um momento em que olhar para trás parecia mais importante do que preservar uma imagem construída durante décadas. Pela primeira vez, falou menos sobre os desfiles inesquecíveis e mais sobre o homem que existia quando a fantasia era guardada e as luzes do palco se apagavam. Ele revisitou a juventude com sinceridade. Recordou os sonhos de um rapaz que desejava apenas cantar, sem imaginar que um dia se tornaria uma das vozes mais reconhecidas do carnaval brasileiro. Também reconheceu que nem todas as escolhas foram simples. Algumas abriram portas importantes. Outras exigiram renúncias que, durante muito tempo, permaneceram guardadas apenas em sua memória. Manter-se no topo do universo do samba significava aceitar uma rotina intensa, suportar críticas, enfrentar comparações constantes e conviver com a responsabilidade de representar uma escola que despertava paixões em milhões de pessoas. Em determinados momentos, o sucesso parecia exigir um preço alto demais. Segundo suas próprias reflexões, houve decisões das quais se orgulha profundamente e outras que, se pudesse voltar no tempo, talvez enfrentasse de maneira diferente. Não porque desejasse apagar sua história, mas porque o amadurecimento modifica a forma como cada lembrança é compreendida. Ao falar sobre antigos relacionamentos, amizades construídas e caminhos que acabaram se afastando, suas palavras não carregavam ressentimento. Eram marcadas pela serenidade de quem entende que a vida raramente oferece respostas perfeitas. Quem acompanhava aquele relato também parecia enxergar um neguinho diferente. Familiares passaram a compreender melhor os silêncios que tantas vezes pareciam inexplicáveis. Colegas de profissão reconheceram a coragem necessária para expor fragilidades depois de tantos anos sustentando a imagem de força absoluta. Muitos admiradores comentaram que nunca haviam imaginado que, por trás de uma voz capaz de levantar multidões, existisse alguém que também convivia com dúvidas, arrependimentos e momentos de profunda reflexão. Talvez essa seja uma das maiores ironias da fama. Existem pessoas que passam a vida inteira dedicando sua energia para fazer milhões sorrirem, cantarem e esquecerem seus próprios problemas. Mas somente quando o tempo lhes oferece outra perspectiva, encontram coragem para revelar as dores que esconderam durante toda a caminhada. E, curiosamente, o que mais emocionou quem ouviu aquelas palavras não foram as lágrimas que poderiam ter surgido. O que permanece depois que a música termina não são apenas os refrões que atravessaram gerações. Também permanecem as histórias, as escolhas
e a força de alguém que dedicou mais de meio século à arte de emocionar pessoas. Ao longo dessa caminhada, Neguinho da Beija-Flor transformou sua voz em uma das marcas mais reconhecidas do carnaval brasileiro. Cada desfile ajudou a construir uma identidade que ultrapassou a avenida, tornando seu nome parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Para muitos, imaginar a Beija-Flor sem sua presença sempre pareceu algo difícil, porque sua trajetória acabou se confundindo com a própria história da escola. Ao olhar para esse percurso, é impossível enxergar apenas conquistas. Houve anos de celebrações inesquecíveis, vitórias marcantes e momentos em que sua interpretação parecia unir milhares de pessoas em uma única emoção. Mas também existiram desafios silenciosos, mudanças inevitáveis e fases em que seguir em frente exigiu muito mais do que talento. Talvez seja justamente essa capacidade de permanecer firme diante das transformações que tenha fortalecido ainda mais o carinho do público. As novas gerações aprenderam a admirar o artista pela potência de sua voz. As gerações que o acompanharam desde o início passaram a respeitá-lo também pela pessoa que existia além dos holofotes. Segundo suas próprias palavras, revisitar o passado nunca significou apagar conquistas, mas compreender que nenhuma trajetória é feita apenas de dias felizes. Ao compartilhar sentimentos guardados por tanto tempo, Neguinho permitiu que muitos enxergassem um lado mais humano de alguém acostumado a representar alegria. Essa sinceridade aproximou ainda mais quem sempre o admirou. Afinal, reconhecer fragilidades não diminui uma história construída com dedicação. Em muitos casos, torna essa história ainda mais verdadeira. Existe uma diferença entre ser lembrado apenas pelo sucesso e permanecer vivo na memória das pessoas pelo exemplo deixado ao longo da vida. Alguns artistas atravessam o tempo por causa das canções que interpretaram. Outros conquistam um espaço ainda mais profundo porque demonstram coragem para enfrentar o próprio passado, aceitar as marcas da caminhada e falar sobre elas sem esconder imperfeições. Às vezes, a maior inspiração não nasce de uma apresentação histórica nem de uma chuva de aplausos. Surge quando alguém encontra forças para dizer, com serenidade, aquilo que durante anos parecia impossível colocar em palavras. A noite caminhava lentamente para o fim. As luzes do carnaval continuavam iluminando o céu do Rio de Janeiro, enquanto o som distante da bateria ainda ecoava pelas ruas. Nos bastidores, porém, Neguinho da Beija-Flor permanecia sentado em silêncio, com o olhar perdido em algum ponto além das cortinas, como se revisitasse cada passo de uma jornada iniciada muitas décadas antes. E talvez, depois de tantos sambas, tantos aplausos e tantas emoções compartilhadas, o que finalmente repousasse em seu coração fosse apenas a tranquilidade que levou uma vida inteira para encontrar.